Gente, então, finalizando, né, toda terça-feira do mês de janeiro, a gente se propôs a estar aqui a falar sobre princípios divinos. Quais princípios, pastor, eu deveria ter na minha vida para ter uma vida feliz e abençoada? Na primeira aula, vocês lembram? Eu falei que sobre princípios veio aqui uma ilustração de uma construção que são os princípios. Os princípios são os pilares de sustentação. Os princípios são as colunas que sustentam o que está acima, o prédio, a casa, a residência. As colunas, né, os pilares, você não vê. Você não vê. Eu estou fazendo uma obra agora, terminando agora a parte da base. Gente, quase 2 meses, né, fazendo a obra, e você não vê nada. Você, né, só vai investindo ali e é tudo debaixo da terra. E é um tempo que é gasto, é um tempo árduo, um tempo grande, mas tem que estar bem feito, porque o que vai acima tem que estar sustentado por esses pilares, por essas colunas que são os princípios. Então não adianta eu construir uma vida na mentira, não adianta eu construir uma vida na ilusão, né? Muitas pessoas olham o externo, né? O que a pessoa está, se ela está com um carro bom, se ela está bombando nas redes sociais, né? Eu vi essa semana, acho que foi antes de ontem, um menino falando no YouTube, né? Um menino novo, e ele tava falando no YouTube, falando um monte de coisa lá, eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, mas quanta bobeira que esse rapaz está falando, gente. Quanta bobeira, e lá cheio de gente, né, olhando e comentando aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, mas quanta besteira que esse cara tá falando. O que está acontecendo? Ah, se você olhar aparentemente a vida dele, nossa, ele está tendo sucesso, as coisas dele estão fluindo, mas ele está fazendo sem princípios sólidos e pode ruir a qualquer momento. Né? O Gamaliel, lá em Atos dos Apóstolos, deu um conselho poderoso. O pessoal estava lá naquela confusão, né? O pessoal pregando a Jesus, achando que era uma seita nova, aquela coisa toda, e Gamaliel deu o melhor conselho. Falou, gente, teve um tal de Teudas aí que se levantou e 200 foram junto com ele. Caiu por terra. Por quê? Não tinha base, princípios. Começou, fez um levante com 200, caiu por terra. Levantou um outro com 400, não é 200, é 400. Nossa, que top, né? Muitas igrejas, e o cara nem 400 membros tem. Levantou um cara lá na época de Gamaliel com 400 seguidores, povo junto, aquela coisa toda. Mas não tinha os princípios. O que aconteceu? O Gamaliel falou, ele também caiu. Aí ele fala, se esse pessoal agora que está aí falando de Jesus, essa coisa, se não for de Deus, também vai cair como os outros. Só que não caiu. Por quê? Porque tinha e tem princípios firmes, sólidos e consistentes, que sustentam a nossa fé até hoje. Tá bom? Então, nós explicamos lá por que os princípios são importantes, que dá sustentação. Que dá sustentação. Gente, são coisas assim que você vai falar assim, nossa, pastor, são coisas muito claras e óbvias. Eu sei disso. E falo sempre aqui que tem uma frase que diz o que é o sucesso, na verdade. O sucesso, na verdade, é um conjunto de óbvios que a maioria não faz, e quem faz tem o sucesso. Essa que é a verdade. Então, os princípios que a gente tem trazido, que você já deve ter ouvido, você deve até saber. A questão não é essa. A questão é não sejais somente ouvintes, mas praticantes. E no cotidiano, no dia a dia, que está o grande desafio para as pessoas realmente aplicarem esses princípios, solidificando a construção da sua vida. Esse é o desafio, a aplicabilidade, aplicar na vida. Saber, todo mundo sabe. Agora, aplicar, esse é o grande desafio. Beleza? Então, os princípios são importantes porque eles sustentam a nossa vida. Falamos primeiro do princípio da obediência. Quão importante é esse princípio? Jesus falou, eu falo sempre para meus meninos, Jesus disse, aquele que você me ama. Eu amo, Senhor, eu te amo, oh maravilha. Guarda os meus mandamentos. Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Ou seja, obedeça. É um princípio. É um princípio que está norteando a sua vida. Obediência à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz?
quero me separar. A gente trata muito casamento, quero me separar. O que a palavra de Deus diz sobre o divórcio? Está escrito lá em Malaquias, eu, Senhor, odeio o divórcio. Está escrito lá, né, em Mateus, que o pessoal foi falar para Jesus, nossa, mas Moisés concedeu o divórcio. Jesus falou, Moisés não concedeu, Moisés permitiu, por causa da dureza do coração, mas no princípio não foi assim. Aí Jesus vem falar no princípio. Qual é o plano? É o princípio. No princípio, Deus uniu homem e mulher. Deus fez uma só carne. Então, qual é a vontade de Deus para o casamento? É a restauração, é estar junto. Então, quando você fala assim, cara, eu amo a Deus, mas você quebra, você não obedece, está quebrando o princípio da obediência. Falamos lá do Saul, né? Para destruir o exército amalequita, ele vem, traz o líder, traz os animais, o Samuel, veio, Saul, o que está acontecendo? Deus deu uma ordem, qual era a ordem? Destrói tudo, acaba com tudo. Ele vai e não destrói tudo, não termina com tudo, faz uma parte, ele traz, ele não obedece. E Samuel falou para ele, olha só, olha, para você ter confirmado o seu reino hoje, Deus ia confirmar o reino hoje, mas você não obedeceu. Não, sabe o que é? Eu quis trazer as vacas para a gente fazer um sacrifício, uma oferta. E falou, não, Deus não tem prazer nisso. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Falando do princípio da obediência. A Tati, semana passada, falou com vocês sobre o princípio da semeadura. Outro princípio, cara, que tem que nortear a sua vida. O princípio da semeadura. Lá em Gálatas, capítulo 6, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por que ele fala de Deus não se zomba? Porque seria uma zombaria eu plantar alguma coisa e não colher. Seria uma coisa ridícula eu plantar e não colher, mas não é assim que funciona. E muitos estão vivendo a vida plantando coisa achando que não vão colher. Vai, é semeadura. Semeia o amor, você vai colher muito amor. Semeia na palavra de Deus, numa terra fértil, numa terra abençoada. Seja um cara abençoador, uma pessoa abençoadora, uma família abençoadora. Talvez você está semeando ódio, a discórdia, a dissensão, e você tem colhido coisas terríveis na sua vida. Talvez você tenha semeado palavras negativas, né, contra o governo, contra a Covid, contra isso, contra aquilo outro, e você tem sentido muita tristeza. É claro, as sementes que você tem lançado, as sementes que você tem colocado. Nós temos dito aqui sempre, gente, profetiza na sua casa, profetiza na sua vida, profetiza no seu trabalho, declara palavras de vitória lá. Isso já é uma semente, uma das sementes, tem uma postura de Deus no lugar que você trabalha, ok? Você está, cara, semeando. Está falando uma palavra aqui para você que trabalha. O que a Bíblia fala sobre quem trabalha? Você sabia que a Bíblia tem um texto sobre quem trabalha? Pedro fala, olha, você que trabalha, o seu patrão, a empresa, enfim, para quem você está trabalhando, trabalhe para ele como se fosse para Deus. Como é que você serve a Deus? De qualquer jeito? Como é que você serve a Deus de qualquer maneira? Como é que você serve a Deus relaxadamente? Então ele está falando, olha, trabalhe como se fosse para Deus. Ah, mas meu patrão é ruim. Não estou falando isso. Você está trabalhando, a Bíblia está dizendo. Aí o cara vai e quebra o princípio. O cara não obedece. O cara semeia o mal lá. E o que ele vai colher, meu irmão? Está construindo. Aí o cara é mandado embora, sai do serviço, fica desempregado, passa aperto e fala, nossa, onde Deus está? Eu tenho orado tanto e nada tem acontecido. Pois é, você está quebrando princípios, gente. Não adianta eu fazer uma casa bonita com melhor acabamento, não adianta eu colocar o melhor piso, não adianta eu colocar a melhor janela, não adianta eu colocar a melhor decoração com uma base ruim, vai quebrar, vai rachar, e aquilo que é bonito vai cair. Então, trabalhe bem o fundamento, trabalhe bem o princípio. Ok? Então, ela falou aqui sobre a semeadura. E hoje eu quero trazer mais um princípio, se der tempo eu vou falar de outro, mas eu quero trazer mais um aqui para você, que é o princípio da
que é o princípio da autoridade. Que é outro princípio também, gente, que vocês têm que ter no coração. O princípio da autoridade. Pessoas têm quebrado esse princípio e têm realmente sofrido. Vou dar um exemplo aqui, você vai ver que coisa interessante. Princípio da autoridade. O que significa a palavra autoridade? Significa poder de mandar. Autoridade significa domínio. Autoridade significa pessoa que exerce o poder. Autoridade. Princípio da autoridade. Você não pode quebrar esse princípio. E nós temos autoridade em vários níveis e vários lugares. A pessoa que está numa posição de autoridade, a palavra diz, nenhuma autoridade constituída não foi constituída sem a permissão de Deus. Então, se a autoridade está constituída, entendemos nós, foi permissão de Deus. Adianta você se rebelar contra a autoridade? Quando você se rebela contra a autoridade, quebrando o princípio da autoridade, olha, é difícil. Você vai, é aquela história, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. Princípio de autoridade, como nós temos visto as pessoas quebrando esse princípio, gente? Nas organizações, nas instituições, nas igrejas, nos lares, quebrando o princípio da autoridade. Eu não vou ler aqui o texto, mas está lá em Números, capítulo 16, depois você pode ler na sua casa, Números, capítulo 16, aonde o que estava acontecendo? Moisés era o líder. Era Moisés, Deus falava com Moisés, e Moisés transmitia a palavra ao povo. Aí levantou um pessoal lá e falou assim, nossa, Coré, Datã e Abirão. 3 se levantaram e falaram assim, nossa, mas Deus só fala por Moisés? Deus não pode falar por nós também, não? E aí eles reuniram lá mais de 200 pessoas, fizeram uma rebelião e foram falar com Moisés. Moisés, espera aí, Deus só fala com você? Deus pode falar com a gente também? Espera aí, gente. Quem é que Deus chamou para livrar o povo? Para quem é que Deus apareceu na sarça ardente lá atrás? Deus apareceu, não foi para eles. Deus apareceu, foi para Moisés. Deus chamou para livrar o povo, Moisés. Deus mandou quem está na presença de Faraó, não foi Coré, Datã e Abirão, foi Moisés. Moisés tira o povo do Egito, chamado por Deus, revestido do poder de Deus. A autoridade estava quem? Sobre quem? Sobre Moisés. Aí levanta os caras e fala, não, mas é só por ele. Ô filho, peraí, quem que chamou esse homem? Foi Deus. Ele é uma autoridade constituída. Mas eu não concordo com Moisés, com a cor do cabelo dele, do jeito que ele fala, filho, nesse ambiente de Israel, quem comanda é Moisés. Deus colocou, foi ele. E aí o pessoal, o que acontece? Números 16, tá lá, tá? O pessoal, então tá bom. Deus não fala, então reunimos o pessoal lá, mais de 200 pessoas, 250 pessoas, e vão falar com Moisés. Moisés, como assim? Deus só fala, tá. Aí pronto, Deus se manifesta, então vamos falar com Deus. Então Deus se manifesta, manda todo mundo sair de perto desse pessoal, rebelde, e Moisés dá uma palavra, fala, gente, vocês não podiam ter feito isso, vocês se rebelaram, e ó, vai acontecer qualquer coisa com vocês aí. Sabe o que Moisés pensou? Moisés pensou, sei lá, pode ser que a terra abra aí e consuma vocês. Na mesma hora, a terra abriu e todos foram comidos vivos pela terra. Na mesma hora, caíram vivos naquele buraco, na mesma hora. Foram exterminados do meio do povo de Deus. Por quê? Por causa de rebelião. Por causa de rebeldia, por causa de quebrar o princípio da autoridade. Jesus é maravilhoso. Jesus chegou para ser batizado. João estava batizando. Naquele momento, a autoridade estava sobre João para fazer o batismo. E João está batizando e Jesus chega para ser batizado. E aí João fala, Senhor, mas como assim? Eu não posso batizar o Senhor.
Ô, João, no papel que você está fazendo agora, eu preciso ser batizado por você. Não, mas eu não posso, João. Tem que fazer assim para que se cumpra a escritura. Nesse papel, nesse momento, eu vou ser batizado. Mas eu sou Jesus, eu não preciso. Não, meu irmão, Jesus é top. Viu? Jesus é top. Jesus mandou os discípulos, olha, gente, tem que pagar imposto, porque nós somos no Império Romano, tem que pagar imposto. É imposição do sistema romano. Manda o discípulo lá pescar o peixe e fala o que para ele? Olha, pega, abre a boca do peixe, pega e paga o seu imposto e paga também o meu, porque eu estou dentro de um ambiente que tem alguém que é uma autoridade que cobra impostos e eu, como estou neste ambiente, tenho que me submeter a essa autoridade e pago o imposto. Então, pago o seu e pago o meu, porque eu estou aqui, eu tenho que cumprir as ordens. Jesus, gente, Jesus. Tem muita gente quebrando o princípio de autoridade. Muita gente. Não se pode. Olha o que aconteceu com um irmão nosso. História interessante. O irmão foi pedir uma licença para cortar uma árvore. Sabe que você não pode cortar árvore, você tem que ir lá pedir a licença. O pessoal vai lá te dar licença. Você tem lá, você está cortando uma árvore, você vai comprar lá 10 plantas, 10 mudas e plantar em outro lugar. Enfim, tem todo um rito para se cortar uma árvore. Por que se tem um rito para cortar árvore? Alguém estabeleceu e você tem que se submeter. Pois muito bem. O irmão foi na frente da loja dele, tinha uma árvore, pediu licença, aquela coisa toda. E a polícia ambiental foi lá só para fazer vistoria e para liberar o alvará. E o irmão, muito afoito, já começou a podar os galhos da árvore antes da vistoria. Chega o policial, né? Lá, o policial foi para fazer a vistoria e já dar a licença para ele, cortar a árvore toda. Chegou lá, né? Ô, meu querido, mas o senhor já está cortando a árvore? Ele falou, não, eu já me adiantei, então, mas a gente tem que fazer a vistoria primeiro e tal. O irmão ficou nervoso e falou, olha aqui, vê se vocês resolvem logo para mim, porque nossos impostos que pagam o salário de vocês. Pois muito bem. Ele desacatou uma autoridade, ficou nervoso, desacatou. Sabe o que aconteceu, meu querido? Quase foi preso, não conseguiu naquele momento a licença e deu o maior bafafá para ele conseguir a licença. Por quê? Porque ele se rebelou contra uma autoridade. O cara estava ali, já ia dar licença para ele. Só porque ele fez um questionamento, o policial fez um questionamento, ele já aloprou, ficou nervoso e arrumou uma confusão. Meu irmão, quantas pessoas têm se rebelado contra a autoridade? Seja um guarda de trânsito, o cara mandou separar o carro, te dar documento. Quantas vezes, quantas histórias a gente já viu que o cara ali, de repente, sei lá, tá com o farol queimado, uma coisa, ele conversa com o policial, olha, então vai, né? Mas arruma isso porque na próxima você não vai ter chance, a pessoa vai. Agora, quantas vezes o cara fica nervoso, que aí já era para receber uma multa, o cara já vai preso, aquela confusão porque se rebelou contra a autoridade. Cara, quantas pessoas, eu trabalho com o público, gente, quantas pessoas chegam na repartição, em repartições, em lugares, instituições, o cara quer gritar, o cara quer ir para cima, o cara desacatando autoridades. Sabe o que ele faz? Quando ele faz isso, ele agrava a situação dele. Então não pode. Não pode. Quantos filhos saindo das suas casas, se rebelando contra a autoridade dos seus pais. Os pais já têm um pouco mais de caminhada, os pais já têm um pouco mais de experiência. E nós estamos vendo uma geração que está chegando agora, uma nova geração, uma geração mais tecnológica, uma geração mais descolada, que por ter tanta informação, eles acham que sabem de tudo. E às vezes quer passar por cima da autoridade do pai, da mãe. E depois ele se lasca. Meu querido, quantas pessoas querem passar por cima da autoridade de seus pastores, de seus líderes espirituais, questionando, reclamando. Meu irmão, em nome de Jesus, olha o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Se você aí, né, se
propôs a estar debaixo de uma liderança, seja fiel. Honre essa liderança. Honre a sua igreja. Honre as autoridades da sua cidade. Honre o seu prefeito. Honre o seu governador, o seu presidente. Ok? Nós estamos aqui, vamos para cima. Tá certo, gente? E vamos orar. O que a Bíblia fala? Ah, mas eu não concordo com o fulano de tal. Ok. Ore. A Bíblia fala, ore pelas autoridades. Abençoe as autoridades. Nós temos tido oportunidade aqui, graças a Deus, aqui na nossa cidade, né, junto com o Conselho de Pastores, vários pastores, né, de estar lá com o pessoal do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também Judiciário. Temos oportunidade, né, no último café, o prefeito esteve lá, que eu de orar por ele, abençoar a vida dele. Ah, mas eu não concordo com... Não, filhão, vamos orar, vamos abençoar para que o Senhor ajude, para que o Senhor oriente, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor abra as portas, abra o entendimento. É o nosso papel orar, não podemos amaldiçoar. Porque os caras têm autoridade, filho. Os caras têm autoridade. Você vê nessa pandemia, quantos prefeitos mandaram fechar a igreja? Decreto de fechar a igreja. O bar pode ficar aberto, mas a igreja fecha. Sabe por quê? Porque o prefeito, de repente, tem relacionamento com os pastores, com a liderança, né, religiosa da cidade, ninguém está nem aí, e aí quando tem um problema desse, filhão, honre as autoridades, abençoe as autoridades, em nome de Jesus. E a principal autoridade da nossa vida é Deus. E volto no começo que eu disse, como é que eu sei que eu estou amando a Deus? Quando eu estou guardando os seus mandamentos. Quando eu estou guardando a sua palavra. Então hoje, meu desafio para você, queridão, os princípios que nós falamos da obediência, da autoridade, da semeadura e tantos outros que a gente podia falar aqui, eu queria falar, em outro momento a gente traz, né, falar da fidelidade, que é outro princípio maravilhoso. Pessoas não têm sido fiéis aos compromissos que têm honrado. Isso tem sido determinante para que a sua vida não vá para frente, para que as coisas não aconteçam com você. As pessoas não têm sido fiéis, não têm sido íntegras, verdadeiras. Isso tem devastado muitos lares, muitas famílias, muitas vidas. Mas dos princípios que nós trouxemos para você, tá bom? Que Deus possa falar ao seu coração. Hoje nós falamos do princípio da autoridade. Os outros dois princípios já estão aí no nosso YouTube, tem lá, vai ter lá uma série, né? Já tem lá os princípios divinos, os vídeos vão estar lá, você pode estar acompanhando, tá bom? E trazendo para a sua vida, refletindo e trazendo aplicação para o seu cotidiano, para a sua vida prática, em nome de Jesus. Cumpra os princípios. Os princípios são os pilares que sustentam a sua vida, que sustentam a sua casa, que sustentam a sua família. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, tá bom? Eu vou orar agora, tá bom? Orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aí, tá bom? Escreve aí e a gente vai entender que você deu aí um sinal de fé. Ora pela minha família, ora pelo meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho, né, meu casamento. A gente vai estar aqui intercedendo e orando por você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, talvez sua vida esteja desmanchada, acabada. Por quê? Porque você está assim, em cima de pilares quebrados, pilares destruídos. Mas hoje, você deseja entregar a sua vida para Jesus, o seu coração. Você pode escrever aí no chat, tá? Eu quero, pastor, entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Você pode escrever. Se você quiser voltar para o Senhor, agora também, você pode estar voltando. Então, vou fazer duas orações. Sempre a primeira oração para quem hoje está entregando a vida para Cristo, né? Fundamentando a sua vida em princípios, em bases firmes e sólidas, e para quem está voltando. E depois, orando pelas famílias, para você ser curado, ser restaurado, em nome de Jesus. Vamos orar junto comigo? Pai, nós estamos aqui nessa noite. E eu quero orar, Deus, por pessoas que agora estão voltando para o Senhor, que estão entregando a sua vida nas tuas mãos.
Eu quero profetizar vitória e bênção, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo toque esta vida. Escreve, Senhor, o nome desta pessoa no livro da vida. Senhor, faz dela um instrumento de bênção para as famílias nesta geração. Esse que está voltando, esse que está se entregando hoje, seja abençoado, seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Oro também, Pai, para que todos nós aqui possamos realmente aplicar os princípios divinos na nossa vida. Fazendo assim, a gente constrói nossa vida sobre bases firmes e sólidas. Espírito de Deus nos ajuda. Talvez, né, nessas ministrações, nestas aulas, o Senhor tem falado conosco, né, em áreas que nós não temos aplicado os princípios e por isso não está dando certo. Por que não dá certo, pastor? Por que não está fluindo, talvez, pelos princípios quebrados? Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta casa, abençoe este lar, este casamento que está por ruir, caindo, faltando os princípios. Esta família, este filho, ó Deus, este pai, esta mãe, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a todos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Você tenha um restante de semana feliz e abençoado na presença do Todo-Poderoso Deus. E que você tenha sempre, claro, na sua vida, na sua casa, um amor de família. Beijo no coração e até domingo, para a glória de Deus. Tchau!